gente, a gente vai estar falando sobre transcomunicação instrumental, que o Doni já definiu, né? É a comunicação do nosso lado com outras dimensões, através sempre de aparelhagem, né? Bom, então eu vou fazer uma rapidésima... vai. Bom, agora vai. Vamos lá. Então, gente, falar um minutinho sobre a história da transcomunicação para que vocês se situem onde é que a gente está hoje, tá? Então, no início do século passado, o gaúcho Roberto Landel de Moura, padre, foi, não oficialmente, porque na verdade isso foi narrado depois, né, até da passagem dele, mas houve registro por parte de um coroinha de que ele se comunicava com uma caixinha de onde eles escutavam vozes, os coroinhas que estavam lá perto do padre, ouviam vozes e, claro, não sabiam do que se tratava, e ele mantinha aquilo no bolso da batina. Então a gente supõe que o Landel tenha sido o primeiro transcomunicador do mundo, né? Porque ele deve ter construído lá dentro das possibilidades dele alguma coisa, né? Uma tal caixinha que inclusive os coroinhas escutavam falar em italiano, né? Então são assim detalhes que meio que vão confirmando a possibilidade dele realmente ter conseguido sucesso. Um pouco depois dele, o Thomas Edison, esse sim, oficialmente, cogitou da possibilidade de fazer um aparelho para se comunicar com os mortos. Por quê? Porque naquele período, 1920, era tipo o fim da guerra, da Primeira Guerra, e tinha muitas mulheres desesperadas porque perderam maridos ou porque perderam filhos. E aí isso, digamos, aguçou o interesse do Edison na possibilidade de fazer algum tipo de aparelho que fosse tão sensível que, se realmente se sobrevivesse depois da morte, que essas pessoas, no caso os falecidos, poderiam se comunicar. Não há notícias de que ele tenha conseguido, mas tem a notícia de que ele tentou, e parece que usou os últimos anos da vida dele tentando construir alguma coisa, né? Mas a coisa foi assim, evoluindo bem lenta desde esse início, porque provavelmente se fazia necessário, para que a espiritualidade e os outros comunicantes pudessem acessar aqui, seria necessário uma evolução da tecnologia que ainda não existia. Isso mais ou menos começou a melhorar um pouco pelos anos 50, quando surgiu a eletrônica. Então começou a se poder melhorar um pouco a comunicação de lá para cá. E aí foi num passo lento, né? E até mais ou menos 2015, ou seja, coisa de 3, 4 anos atrás, quando de fato aí ocorreu um marco bem claro e definitivo, que foi a partir do momento em que o Nikola Tesla foi anunciado como o novo coordenador de todas as transmissões para o planeta Terra. A partir daquilo, houve assim um salto gigantesco na nossa pesquisa, e o que vocês vão estar vendo hoje é praticamente só coisas recentes, e então vocês vão poder ter ideia assim, do avanço que a gente conseguiu nesse período pós Nikola Tesla. Eu diria que talvez no futuro a transcomunicação vai se dividir em 2 fases, antes de Tesla e depois de Tesla, né? Bom, também uma brevíssima história sobre mim, só para vocês saberem, né, se situarem onde é que a gente está. Então eu comecei a fazer as primeiras gravações em 89, atravessei esse período recente, né? Estamos atravessando e continuamente tendo surpresas atrás de surpresas, e hoje nós estamos aqui com avanços assim muito significativos, graças ao chefe, né, ao Tesla e outros amigos, o Landel e muitos outros que fazem parte das estações transmissoras, né? E com essa brincadeira a gente está há 30 anos aí no
no campo, gravando quase que diariamente, né? Então, para vocês começarem a entender como é que as coisas se processam, né? Inicialmente, digamos que quando eu comecei, existia uma estação transmissora bastante diminuta, simples, que foi crescendo junto com o que crescia aqui no nosso país, no caso, né? Na medida em que aqui no Brasil a coisa se difundia e o pessoal demonstrava mais interesse, era quando justamente eles cresciam também, porque muitos falecidos, principalmente, passavam a colaborar lá na estação transmissora. Essa estação tem a coordenação do Dr. Landel e Dr. Haldive, que se transferiu da Europa para cá. Bom, mas nós tínhamos um problema grave. Não se conseguia nenhuma comunicação que não fosse em português. E isso lá pelas tantas começou a ser um problema. Por quê? Eu, às vezes, tinha que ir para o exterior e eu tinha que levar a gravação em português. E é claro que não faz sentido, porque se eles não entendem o que está sendo dito, que diferença faz, né? Poderia até não ser verdade. Então, foi agora mais recente, de 3 anos para cá, que quando a gente soube, quando apareceu na nossa vida a Estação Norte, né, que se aliou à Estação Sul, é que aí a gente começou a poder receber contatos em inglês. Tem uma explicação técnica para isso, que eu não vou entrar em detalhe agora porque não é o caso. Mas hoje a gente consegue obter tantos contatos em inglês e em português, e as duas estações trabalham juntas sob a coordenação geral do Tesla. Ok? Bom, então, agora englobando tudo, nós temos aqui as estações trabalhando em conjunto, cada uma contribui de formas diferentes, né? Na Estação Norte tem muito prêmio Nobel que era aqui da Terra e trabalha lá hoje em dia, e nós temos a experiência, né? A Estação Sul entrou com muita experiência, né? Porque a gente já estava no campo há muitos anos, né? E tudo isso agora com a possibilidade de comunicação em inglês. E por que isso é importante? Porque é desejo deles que isso vá para o mundo. E é claro que se fosse em português, não iria, né? Não teria a força que está tendo pelo fato das coisas acontecerem em inglês e a gente poder mostrar isso no exterior, né? Daí, alguém ia perguntar, mas como é que isso é possível? Se principalmente a gente estiver falando de falecidos. O falecido não faleceu? Não foi enterrado? Como é que ele consegue falar, né? Então, a resposta é assim. Não importa que nome a gente dê, podemos chamar de alma, espírito, mente, ou principalmente consciência, que é o nome mais utilizado hoje no exterior. Eles não falam em espírito, eles não falam nem em falecidos. Eu uso muito a palavra falecido, mas eles usam a consciência. E principalmente, lá fora tem muita pesquisa na área médica, da consciência, que no fundo é exatamente a mesma coisa do que nós estamos falando. É o espírito também. Só que eles revestem de um aspecto não religioso, ou seja, é puramente consciência, é puramente mente, ou com que nome que a gente der, mas é o falecido, tá? Só que eles mudam só o nome. Agora, o que a gente vem documentando, e isso eu pude fazer também com a experiência com vivos, né? Que a gente vai falar muito pouco hoje aqui, porque a gente vai enfocar mais a parte dos extraterrestres, né? Com vocês. Mas, principalmente na parte dos vivos, é muito óbvio, muito assim fácil de perceber que a consciência, ou espírito, ou mente, ou alma, o que quer que a gente chame, ela não precisa do cérebro físico. Ela sobrevive e ela pode se manifestar através de aparelhagem, normalmente, sem precisar do cérebro, ou seja, não importa se o cérebro está danificado por uma doença. No caso, por exemplo, da comunicação com vivos, eu tive a oportunidade de fazer gravação com comatosos, com criança autista, com pessoa com Alzheimer, com pessoa com demência senil, e todos se comunicam
perfeitamente, ou seja, o corpo está baleado, mas a mente está perfeita, está íntegra, tá? Então, essa é a minha pesquisa da comunicação com vivos, vivos não saudáveis. Porém, daí eu fui um pouquinho mais, né, longe, e também pesquisei com vivos saudáveis, ou seja, qualquer um de nós é capaz de se comunicar através da aparelhagem enquanto estiver dormindo, tá? Então eu fiz, obviamente, experiências desse tipo, com vivos saudáveis, com vivos acamados, e obviamente que funcionou, né? Então é assim, muito interessante, porque a pessoa fala e depois ela confere, né, o que foi que ela falou enquanto ela dormia. E essa pesquisa, na verdade, Kardec fez muitas comunicações com vivos, embora não seja muito difundido isso aqui no Brasil, né? Mas o Kardec fez muitas comunicações, só que mediúnicas, né? E a gente usa aparelhagem. Mas depois o Ernesto Bozano fez uma pesquisa muito sólida, com muitos casos de comunicação de vivos, né? Então, na verdade, o que eu fiz agora foi repetir as mesmas experiências, só que, digamos, modernamente, usando aparelhos em vez de usar os médiums, né? Bom, o que a gente sabe é que ao redor do nosso planeta existem algumas cidades espirituais com as quais a pessoa que tiver capacidade mediúnica, ela consegue entrar em contato e receber comunicação mediunicamente dessas cidades próximas, certo? Porém, a transcomunicação traz um plus nessa situação, porque justamente porque ela não depende de um cérebro humano, no caso de médium, ela pode acessar outros planos dimensionais que também têm interesse em se comunicar conosco, ok? E isso vai não só para altos companheiros, amigos espirituais, extraterrestres, ultraterrestres, mas também os que estão ainda aquém de nós, como os animais. Então, eu fiz várias gravações, a Verinha até acompanhou, né, Verinha? Com animais. E sim, os animais, eles têm uma consciência em evolução. Então, um dia, eles vão encarnar como humanos, assim como nós um dia seremos deuses, né? Eu acho que essa é a trajetória mesmo proposta por Kardec, né? Então não estou trazendo novidade, mas a comunicação dos animais, sim, é um pouco novidade, eles poderem se comunicar e é muito gracioso. Então, na verdade, eles têm uma evolução aquém da nossa ainda, eles ainda estão vindo, né? Estão na jornada um pouco aquém de nós, porém a possibilidade do uso da tecnologia torna possível a comunicação tanto de mentes mais simples do que a nossa, como mentes mais elevadas do que a nossa, ok? Tudo isso através de tecnologia, né? Porque eu acabei não falando da parte dos extraterrestres aqui. Então é assim, ó. Então nós temos o nosso planeta, nós temos as duas estações que trabalham em conjunto e sob o comando do Tesla, e agora tem mais uma coisa que a gente vem descobrindo, né? Que tudo isso, na verdade, vem comandado por seres não humanos. Toda a tecnologia que hoje é utilizada, que é literalmente assim, digamos, coisa surpreendente, vamos dizer, porque, digamos, tecnicamente não é só uma aparição de uma imagem, tem toda uma tecnologia atrás deles, que é um negócio exuberante. Então, a gente percebe que toda essa tecnologia não é humana, né? E até porque eles aparecem também. Então, tudo isso, ou seja, acima do Tesla está o que eles chamam de o comando, tá? E esse comando é de ultraterrestres, ou seja, seres que se definem como sendo habitantes do planeta Terra há milênios, vêm acompanhando a evolução do ser humano há milênios e, de uma certa forma, digamos que eu não diria que eles são responsáveis por nós, num certo sentido sim, mas eles mesmos sabem e comentam que a responsabilidade é nossa,
ou seja, eles não interferem nas nossas opções, nos nossos erros e nos nossos acertos, né? Até porque cabe a nós essa trajetória. Então eu voltei porque tinha que falar lá do comando, que é justamente a parte dos ultraterrestres. E é claro que eles têm uma grande assessoria de diversas raças, etc. e tal. Então, no passado, a gente usava um montão de aparelhagem, um monte de coisa, rádio, um monte de coisa. Hoje, a gente consegue limitar tudo a um computador e a um celular. Isso é o que basta para a gente fazer a comunicação com o outro lado, ok? Ou seja, houve uma simplificação do outro lado e, claro, que facilitou muito para nós também, porque antes era complicado o negócio, né? Bom, e quais são os objetivos, né, da transcomunicação? O primeiro, que é um que o pessoal procura muito, que é o de levar o consolo para as pessoas que perderam alguém querido, né? Tendo muitas mães que perderam filhos, né? O outro objetivo seria levantar evidências científicas de que a vida continua. Por que que isso é possível na transcomunicação? Porque tudo é documentado e é, digamos, é tudo digitalizado, é tudo na base da informática, porque ou é gravado no computador ou é no celular. Isso nós temos aí então arquivos que podem ser investigados e comparados matematicamente. Então a transcomunicação colabora com essa questão. Porque, por exemplo, quando você tem uma comunicação via médium, você não tem como comprovar, né? É um pouco na base da fé. E aqui a transcomunicação atende ao aspecto mais racional de que a coisa é documentada e que pode ser investigada, né? E também nós temos a possibilidade de demonstrar que nós não estamos sozinhos, né? Até pelos próprios resultados, a gente percebe que aquilo não pode ser coisa de humano, né? Porque é uma tecnologia que entre a nossa e a deles tem assim um abismo gigante. Então não pode ser, digamos, de seres humanos que amanhã são falecidos do outro lado, eles é que estão fazendo isso. Não dá, é um passo muito grande, né? O abismo entre a nossa tecnologia e o que eles têm hoje, ok? Bom, a transcomunicação pode ocorrer em imagens, no caso vídeos, ou vozes, né? E eu trouxe exemplos recentes de ambos. Vamos começar pelas transimagens, né? Que é como a gente chama as imagens. E vou estar mostrando para vocês diferentes fenômenos, todos dentro da transcomunicação. Bom, vou voltar aqui. Esse caso aqui, por exemplo, nesse caso, eu usei uma tecnologia muito simples, quer dizer, tudo isso na verdade a gente aprende depois que aconteceu, né? Quer dizer, não é uma coisa que a gente domina absolutamente, né? Mas esses dois irmãos aqui foram assassinados pelo pai com um tiro na cabeça de cada um, e foi um negócio horroroso, né? E a mãe depois me procurou, e aí eu pedi para que ela me mandasse uma foto dos filhos, né? E aí eu simplesmente pus a foto do Caio, por exemplo, ali no meu monitor, né? Vocês estão vendo que ali é um notebook, e a câmera em frente, né? E eu saí filmando a foto do Caio, e simplesmente ele, ao longo da gravação, ele vai se transformando até ele se mostrar como ele está hoje, né? Vamos ver se eu acerto aqui. Isso aqui é um vídeo que vocês vão ver ele saindo desta imagem dele de 11 anos para essa outra, quando ele seria, digamos, a imagem atual da época, que seria alguma coisa como uns 16 talvez, né? E fazia realmente uns 4 ou 5 anos que tinha acontecido o acidente lá com o pai. Ok, ó, dá uma olhada, ele vai se transformando diante da câmera, sem nenhum outro tipo de recurso. Ele vai mudando, mudando.
Acho poucos minutos. É uma boa pergunta sua. Se ele tinha 11, ele está com 16, ele está passando pela transformação ao vivo, online. Digamos, veja, a gente não sabe exatamente, aliás, não sabe quase nada. Mas a gente não sabe, por exemplo, se isso, por exemplo, é memória do falecido, ou se eles estão acessando o arquivo akáshico. Caso alguém não saiba o que é onde, segundo a filosofia indiana, seria, digamos, uma coisa assim, nada se perde no universo. Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, de todo mundo, de todos os tempos, está registrado num arquivão, assim, um Google cósmico, né? Isso é o arquivo akáshico. Então a gente não sabe, por exemplo, se essas entidades acessam o arquivo akáshico ou se está acessando a memória do falecido. Quer dizer, digamos que eles mandam o fenômeno, porque na verdade o que eles também estão fazendo eles estão testando. Eles, eu às vezes acho que não assim, digamos, eles não estão fazendo isso só por nós. Eles estão fazendo porque eles precisam aprimorar a tecnologia deles, usando os recursos que a gente conseguir, para poderem evoluir. Pode voltar, depois eu te peço de novo. Desculpa. Peraí, desculpa. Vai lá, Marcos, volta um aí, por favor. Vai de novo. Mas manipulando os fatos. Fala, Sônia, da manipulação da luz, porque eles estão manipulando os fótons, os pixels de uma foto que está parada. Assim, inicialmente a Veriane está lembrando que isso era uma foto, né? Que eu estava filmando a foto do Caio, tá? Que ele já termina. Eles vão manipulando. Uma coisa que eu uso bastante é filmar a foto e a foto muda. Ok, agora sim. Agora pode voltar. Obrigada. Ok. Agora aqui outro tipo de recurso que eu uso também é plástico bolha, que aliás eu acho até que é de propósito eles se valerem de coisas muito simples, que é para mostrar que realmente não depende da gente, né? Então, plástico bolha, né? Um negócio que custa R$2, R$3 aí o metro é o suficiente. Então eu estava com a visita da mãe da Bel, que perdeu a Tatiana por câncer. E aí a Bel, diante da câmera, se transforma na filha. Tá? Esse tipo de transfiguração, que esse é o nome do fenômeno, é um negócio que acontece muito e que a gente vivencia bastante. A transformação de uma pessoa em outra. Aqui a aparição da Laura, da Bia Gaúcha. A Lia, na verdade está errado, o nome dela é Lia, a Lia. Aqui a aparição dela, aliás, desculpa, não foi em plástico bolha, essa foi em um tecido brilhante. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai, digamos, é como se eles fossem marcando o caminho e a gente vai atrás, né? Então, por exemplo, eu comecei a perceber que a técnica que o outro lado usa é o manuseio da luz. Ou seja, é uma tecnologia que não existe na Terra, não existe a possibilidade de se gerenciar a luz aqui ainda, né? Então o que eu faço? Eu ofereço coisas brilhantes, coisas com luz, e eles trabalham na luz e transformam as coisas, tá? Então no caso aqui a aparição da Laura. Aqui esse caso aqui foi recentíssimo, da semana passada, foi um caso muito, muito interessante. Aqui eu estou usando uma outra coisa nova, que era um plástico de ovo para fazer ovo de Páscoa. As mulheres com certeza sabem o que é, os homens não, mas as mulheres sabem. Quando é época de Páscoa, a gente pode fazer ovo em casa, então tem uma forma, né, transparente, que é o ovo, né? Então eu passei a usar aquele ovo, eu cortei as bordas, fechei, né? Então ficou um ovo transparente, né? E comecei a filmar e dentro apareceu esse menino e no primeiro momento a gente não sabia quem era,
E aí tem toda uma história por trás, daí eu mandei isso para uma lista que a gente põe dos desconhecidos, e uma pessoa prontamente identificou e mandou a foto do menino. Os dois morreram num incêndio na casa, eles perderam tudo, a casa e os filhos, e só o casal que sobreviveu. E agora o filho se manifestou espontaneamente, quer dizer, eu nem conhecia. Isso é um tipo de caso assim que é assim, muito interessante, porque vem do nada, né? Quer dizer, a gente não sabe nem como está vendo, quem é, nada. Aqui, um outro tipo de tecido, também, aqui a aparição do Murray. Aqui, notem que uma coisa que é relatada na literatura espírita é o fato de os falecidos rejuvenescerem. Isso consta na literatura espírita, né? Então, é isso que a gente tem vivenciado. O Murray morreu com 77 anos, aqui uma foto mais antiga dele, né? E ele ali apareceu como jovem, bem parecido da época em que ele se casou, ou seja, na idade de 25, 30 anos. E essa parece ser a idade mais comum lá nesse plano espiritual, ou na estação pelo menos, né? Aqui uma outra aparição dele. Aqui, essa dentro do ovo também, do ovo de plástico, ele aparece ainda mais novo. Então a gente, por exemplo, não sabe se ele está se preparando para reencarnar e por isso que ele está ficando cada vez mais novo, ou se é uma opção. Enfim, digamos que a gente tem o fenômeno, mas não tem muitas explicações ainda, né? Então... Olha as cachorreiras aí. A aparição de animais, assim como eles falam, eles também aparecem. Ou seja, tem animais do outro lado, né? Eles continuam vivinhos, né? E falam também, né? Aqui, esse senhor foi o inventor da holografia. Ele é prêmio Nobel. Ele inventou a holografia nos anos 70 e hoje ele está na estação. Aqui tem um outro recurso que eu usei durante um tempo, não uso mais, porque eu uso um período e depois mudo tudo. E aqui eu vou mostrar a aparição dele em vídeo. Marques, de novo, por favor. Então, aqui o Dennis Gabor, que foi o inventor da holografia. Agora, onde é que eu vou? Peraí. Pior que eu estou amarrada aqui nessa coleira, peraí. Aqui. Não atrapalhe o pessoal daqui. Vai. Aquela imagem que tu filmou durante o evento. Não, por exemplo, nesse caso eu não estava usando fotografia. Esse eu acho que era dentro da pirâmide, ele apareceu. Mas ele inventou a holografia. Mas até como eu andei comentando com as minhas amigas aqui, que eu tenho amigas, né, em Porto Alegre, o próximo passo que a gente está esperando, além da aparição em si, é a materialização técnica, ou seja, a gente está esperando que eles vão se densificar, como eles falaram, e eles vão virar o rosto, sabe, tipo assim, 3D mesmo, né? Então, isso é o próximo passo que a gente está na mira, né? Ok, obrigado, Marques. Acho que agora funcionou. Seria alguma coisa da energia dele? Não, é a luz que a gente está do nosso lado, essa luz. A luz é gerenciada aqui. Isso é um detalhe bem importante. Todo o fenômeno de transcomunicação, muita gente não faz ideia, mas ele tem que acontecer do nosso lado, porque senão ele não... Por exemplo, não é que, por exemplo, no caso de voz, as pessoas têm a impressão que a voz vem vindo, não sei de onde, né? Vem a caminho. Não, isso não existe. Ela é feita aqui. Aqui. O Marques é até o nosso especialista aqui nessa pesquisa, né, Marques? Ele tá, na verdade, eu pedi para ele ver subsídios para mim, até porque eu vou ter que falar sobre isso, né, lá fora. E aí eu vou estar falando, mas o Daniel também é expert no assunto. O Daniel aqui. Uma pessoa que está filmando o evento, que está registrando o evento naquele momento, é isso? O canal, eu seria um canal e receberia uma mensagem. Não. Pera. A luz e a voz. A gente não vai entrar muito em detalhe agora, eu posso falar quando falar de voz, tá? Mas digamos que o som vai estar, nós temos fornecer um som que, segundo invenção deste grande amigo aqui, chamado Daniel Gaúcho, ele inventou
com certeza com influência do Landel, né? Porque tem coisas que a gente fala, gente, que ideia maravilhosa. É tão maravilhosa que a gente pensa, desculpa, mas não foi você, né, Dani? Fala sério, né? Assim como as ideias também, o ovo funciona, o ovo de plástico. Eu não ia ter esse tipo de ideia, sabe? Então, é muita inspiração. Porque o ovo funciona como uma coisa tridimensional. Exato, mas só que até você pensar em usar isso, né? Entende? Daí tem que brotar na cabeça da gente, né? E aí o Daniel foi o autor de uma forma de gravar que eu uso até hoje, em que ele quebra em picadinho a voz, uma voz qualquer, pode ser. Então ele quebra em picadinho, mistura tudo, e aí ele me dá a voz para eu usar todo esse picado, entende? E aí isso é reorganizado por eles, então é trabalhado aqui necessariamente. Né? O som todo picadinho, eles também precisam, para a parte de imagem, eles precisam de luz. Então a luz pode ser um tecido, pode ser um papel brilhante, eu posso filmar uma foto, enfim, todas essas técnicas assim eu venho testando para ver o que acontece. Nesse caso, por exemplo, também tem um lance de, algumas vezes eu faço gravação à distância, ou seja, esse caso aqui foi gravado direto com o México. Ou seja, na verdade, em vez de acontecer no meu laboratório, lá na minha casa, não. A gente faz a comunicação à distância, né? E a gente faz a gravação. Eu já fiz gravação com o Daniel também, né, Daniel? Mas foi por voz. E nesse caso aí eu estava filmando a Karina e a mãe dela estava do lado com uma lanterna que eu pedi para ela. Eu falei, olha, me põe um fundo preto aí atrás. Alguém senta na frente do fundo preto e vem com uma lanterna aí e ilumina o fundo preto e vamos ver o que acontece. Então elas no México e eu filmando aqui no Brasil. E aí apareceu o avô da Karine na lanterna, ok? Ou seja, a luz da lanterna foi reorganizada por conta deles nas feições do avô dela. Ok? Gente, a gente vai ter um tempo de pergunta, né? Que tem um senhor aqui querendo... O Skype ou Periscope? Como? O Skype ou Periscope? Skype? Digamos, esse caso aqui eu usei o Zoom, mas é a mesma coisa, é tipo Skype, sim. A primeira transholografia que a gente obteve, já meio com a cara deles lá de quem manda, né? Dos extraterrestres. Deixa eu ficar um pouco pro lado de cá porque acho que eu estou dificultando lá o pessoal. E aí, o que eu estava usando? Lanterna. Aqui vocês veem embaixo, eu peguei uma lanterna, emborquei ela a luz pro teto e pus um acrílico transparente na frente e fiquei filmando aquela luz, aquela emissão. E ao vivo eu podia ver as imagens que eles estavam criando. E eu fui filmando, então eu podia andar ao redor da lanterna e iam aparecendo as formações, né? Eles veem que eles já tentam alguma coisa de 3D. A transholografia deve estar vindo em função do Denis Gabor, né, que está lá. Uma materialização remota. Aqui eu vou mostrar para vocês também casos que fiz de comunicação. Eu vou falar que é Skype porque é o que mais vocês conhecem, mas eu não uso o Skype, a gente usa o Zoom, que é uma ferramenta bem parecida. Só que eu acho que é melhor. Então eu conectei aqui São Paulo com Sacramento, perto da Califórnia, falando com essa mãe que perdeu um filho, a Catarina. Então eu estava aqui, ela estava lá, e eu saí filmando, gravando pelo Skype, vamos dizer, que no caso é o Zoom, e a ideia era que ela falaria de lá, ela colocaria perguntas para o filho falecido, o Alex, e o pai falecido, e a gente esperava então que o Tesla providenciasse a unificação desse trajeto todo, ou seja, eu falando com ela falando com eles falando comigo e todo mundo junto, né? E, claro, o filho falou muita coisa, o pai falou muita coisa, mas o que eu trouxe é, como nós estamos falando de imagens agora, eu quis mostrar isso aqui. Em um determinado momento, filmando a Catarina,
até foi um momento que eu pedi para ela, porque ela tem cabelo comprido, e eu falei para ela, mexe o cabelo, porque eu acho que eles podem trazer alguma coisa assim no seu cabelo. E por isso que ela está mexendo assim. E aí apareceu o que vamos chamar de ectoplasma técnico, porque não tinha nada de mediúnico lá, né? No entanto, apareceu na filmagem. Ela não viu, né? Mas na minha filmagem estava. E eu estou mostrando aqui, esse aqui é um outro momento dela, foi quando apareceu o filho dela atrás. Observem que ali no cantinho, aqui está o filho dela de camiseta, ele jogava basquete, né? E apareceu esse troço aqui, né? Essa nuvem, vamos dizer assim, densificando, e o Alex aparece aqui, ó, atrás dela. Aqui está a Catarina, aqui está a gola, aqui é a orelha e o cabelo, tá? E então essa aqui é a aparição do Alex. Aqui é um outro caso também de materialização à distância, só que agora conversando com a Austrália, a Karen perdeu uma filha, e aí também num determinado momento aparece essa nuvem que cobre ela, o que pode ser um avanço em termos de possibilidade de materializar coisas digamos, por meios técnicos, né? Então aqui, em 2 momentos diferentes da Karen, quando essa nuvem vai se esvanecendo, e ela se comunicou com a filha, falando de lá, colocando perguntas, e a filha da estação foi respondendo, tá? Agora, chegamos aqui no experimento Milligan, que é o mais recente que eu comecei, que é justamente o negócio do ovo, né? E a gente tem aqui várias aparições. Essa aqui é uma mãe, a Ana, ela perdeu o Bradford com 15 anos por suicídio. Aliás, gente, vocês não fazem ideia do que tem de suicídio de jovem nos Estados Unidos. Assim, 50% das mães que me procuram é suicídio. Mas eu fico assim, boca aberta, porque são jovens bonitos, com tudo que eles poderiam ter na vida, eles simplesmente se matam, sabe? É uma coisa assim absurda. Então, por isso que eu falei aqui para você que eventualmente seja memória, porque a gente não sabe. Na verdade, o Bradford apareceu deste jeito, aqui do meio. E aí mandei para a mãe, e a mãe falou, pera, ele é meu filho sim, mas quando ele tinha 5 anos, mais ou menos. Daí ela mandou uma foto de quando ele tinha essa idade. Então observem que o Bradford, ele morreu com 15, mas ele apareceu com 5. Então, se isso aqui é memória dele, ou se é do arquivo acástico, ou o que é, a gente não sabe. Mas tá aí o fenômeno. Aliás, nesse dia apareceram muitas crianças a partir de jovens que apareceram só como crianças. Aqui uma aparição da senhora Irene. Ou seja, tá bonitona, né? Quer dizer, ela faleceu bem idosa. Tá gatosa. É assim, eles não usam óculos lá do outro lado, né? O Zenzi, 15 anos, suicídio também. Soninha, se sabe se é por causa de drogas ou alguma coisa? Não, eles separam o suicídio da overdose. O Bradford, por exemplo, se enforcou numa ponte. É cada caso que vocês não acreditam, sabe? Eu falo, acho que é falta de problema, né? Fala sério, que aqui no Brasil não tem um número desse. Acho que nós temos tanto problema que a criançada não se mata, né? Ele aqui apareceu mais novo também, o Zenzi. A aparição da Melissa, essa menina, ela faleceu de câncer. Ela apareceu linda. Observem a qualidade do que eles estão conseguindo transmitir. Isso aqui tudo dentro do ovo de plástico, tá? Mas é só uma pergunta. Para ela fazer esse aparecimento, tem que ter uma foto do lado. Não. Aliás, não é ela para ela fazer, na verdade é tudo a chefia que faz, né? Eles fazem a transmissão. Eventualmente o falecido se aparece lá, fica parado na frente da câmera, sei lá como é que é o negócio. Mas de conexão, de partida é uma... não, nesse caso do ovo não. No caso do ovo eu estou usando... O nome da pessoa? Como? Diz o nome da pessoa? Não.
Não, no caso, às vezes eles aparecem por conta, que são pessoas que eu daí listo como desconhecidos. Como aquele caso que tu já mostrou. Como um caso, mas tem muito desconhecido que aparece, e daí a gente põe nas listas para ver se acha o familiar. Ou, às vezes, se é alguém que me pediu, aí sim, daí... Não, mas eu não peço verbalmente, entende? Tá lá na pilha dos interessados, eles sabem tudo, né? Eu não preciso... Felizmente, eles não dependem de mim. A Amber, por overdose... Overdose também é a segunda maior número de falecimentos. Verinha, você não conseguiria meio copo d'água, por favor? Aqui a Amber apareceu também como criança. Eu não sei se eu trouxe o vídeo dela. A Amber, ela faleceu com 25 e ela aparece com bem criança. Na verdade, até mais criança do que naquela foto que a mãe mandou depois. Aqui a questão do movimento que eles falaram que eles vão introduzir. Observem que essa criança ela se movimenta dentro do ovo. Okay, obrigada. O que eu espero? E observem que tem um pouco de tridimensionalidade, né, no menino. A gente chega a ter sombra no nariz, né? É como se ele fosse mesmo, tivesse botado a cara lá dentro do ovo. Nesse caso, por exemplo, eu tenho dado estática, chuvisco, a gente chama aqui, chuvisco de tipo televisão, para eles se organizarem. É o mesmo princípio que o Daniel fez para mim com voz, digamos a estática, chuvisco de televisão, fica aquele pisca-pisca lá. Então eu projeto o pisca-pisca, e aí eles se reorganizam e criam as imagens. Em que tempo do caso do suicídio, a aparição, seria tempo de... Pois olha, é que tá. Eu acho que muita coisa que... A gente não sabe dos planos, por que eles fazem isso, certo? Mas, digamos, a mãe me procura, digamos, faleceu há 5 anos. A criança aparece. Eu sei que pela doutrina espírita a coisa seria um pouco mais complicada, mas talvez eles queiram, digamos, tipo assim, vamos pular uma etapa porque eles precisam atender, eles precisam chamar atenção, né? Ou talvez sejam novos conceitos, sei lá, ou de repente a criança lá faz um resgate de forma diferente. A gente não faz ideia do que acontece. Agora, uma coisa que eu sei, e eu também nem ouso falar diferente, é que os americanos eles não têm ideia, como nós temos dentro do espiritismo, de que, por exemplo, você responde por tudo que você faz, inclusive por um suicídio, né? Essa é a lógica e é o que faz sentido. Quer dizer, eu acho que você não pode aprontar 1001 e chegar do outro lado, oba, né? Não faz sentido isso. Mas é como eles pensam. E eu não falo nada, porque isso seria um sofrimento duplo. Quer dizer, a mãe já perdeu o filho porque se matou. Eu ainda vou falar, mas ele está sofrendo. Então ela fala, não, mas ele foi recebido de braços abertos. Não vou falar nada, não vou... Eu estou a fim de ajudar, não vou desgraçar a vida da pessoa, né? Então deixa quieto. Mas eu acho que mais dia menos dia eles vão aprender um pouco, que a coisa não é bem assim. Não é tão moleza desse jeito. Quer dizer, você mata alguém, mas tudo bem, você foi bem recebido do outro lado. Tá? Bom, como a gente vai ter, né, um momentão para perguntas, a aparição dos coordenadores, né? Agora sim nós vamos falar... o nosso queridão aqui. Agora o novo amor da sua Bom, eu imagino que muita gente conheça, né, ele conhece de literatura, de nome, etc. O Nikola Tesla foi provavelmente o maior inventor de todos os tempos. Ele faleceu bastante idoso, mas ele aparece para nós assim, rejuvenescido e sorridente. Não existe nenhuma foto dele na época de vivo em que ele sorrisse, porque isso nem combinava, né, com um cientista do porte dele sair dando risada assim para a foto. Isso não existe, né? Eles eram assim, né, muito, né? Mas agora não, agora ele faz questão aí de... Aparição do Konstantin Raudive.
Olha, gente, olha a simplicidade do negócio. Aqui, de novo, as mulheres vão saber do que eu estou falando, o homem não vai, mas as mulheres sabem. Isso aqui que vocês estão vendo, esse recurso ali, esse plástico, vamos dizer, é sabe aqueles negócios que a gente compra com bandeja embaixo, vê um tapa-bolo assim, aquele negócio quadradão assim, simples, custa R$5. E eu pus aquele troço lá, esse plástico transparente, e aí o Haldiv, veja que ele está bem 3D, né? Ele está bem, né? Com a aparição do queridão aí de vocês, né? Lândio de Moura. O Lândio de Moura também aparece, olha, ó, gatão. Deus do céu. Ele faleceu com, acho que 60 e poucos anos, qualquer coisa assim. Acho que nem chegou a fazer 60, ele morreu de tuberculose. Mas olha só, olha como tem profundidade as imagens que ele aparece hoje em dia. Aliás, do Lândio eu trouxe várias coisas. Olha, o nariz dele tem brilho, gente. Olha que incrível. É bem uma tentativa de 3D, né? E ele rejuvenescido, né? Ah, sim, bastante. Eu acho que ali ele tem no máximo 30 anos. Né? Você deve ser o auge das pesquisas dele. Não, é como ele está hoje. Gente, não esqueçam que isso aqui é hoje, como eles estão. Né? Eles estão se mostrando pra gente. Aqui, agora um vídeo, Marcos, por favor. Aqui a aparição do Lândio, ó, com o nariz até brilhante. Agora deixa eu ficar aqui no cantinho. Isso aqui tinha uma televisão com chuvisco e aí ele aparece aqui. Esse tinha foto, não? Não. Esse sem foto. Sem foto. Só com chuvisco. Chuvisco. Com áudio ao mesmo tempo? Não, a gente não chegou lá. Não, eu acredito que talvez ainda vai demorar muito, porque são velocidades diferentes. De tempo e espaço. De tempo e tempo mesmo. Na verdade, a luz é muito mais rápida, né? E o som é muito mais lento e eu até hoje não ouvi como casar esses negócios. E a diferença de tempo entre as dimensões deles e a nossa? Ah, com certeza. Eles têm um domínio sobre o tempo que é um negócio absurdo, né? Então até que a gente consiga... Até para eles acertarem e embocarem, né? O meu lugar, o meu tempo, é tudo calculado, né? Por isso que eu digo, tem uma tecnologia por trás disso que é um negócio que a gente não faz ideia, né? Porque eles não estão ali na esquina e vão transmitir para 1,5 km depois. A gente não sabe nem onde que eles estão. E, no entanto, eles têm que embocar na minha casa, naquele momento que eu estou gravando, quer dizer, é todo um domínio de tempo, principalmente. Por exemplo, ó, quando eu gravei com a Karen, a australiana, ela nunca me deu o endereço dela, né? Não tinha porquê. Conheci ela pela internet, encontrei com ela uma vez num evento e tal, mas ela nunca me deu o endereço físico dela. E, no entanto, quando eu fui fazer a gravação, eles sabiam, eles filmaram a casa dela. Agora, a pergunta é, como é que eles sabiam onde que ela estava? Qual o endereço dela? Ah, mas é muito comum eles responderem antes da pergunta, né? Aqui, dentro da pirâmide, é isso? A pirâmide, a aparição do Lândio. Ah, tem. Sim, ele é um dos coordenadores, né? Aqui, mais um. Aqui, o vídeo agora está funcionando, Marcos. Obrigada. Ó, aqui num tecido, parece lantejoula. Os homens não sabem o que é isso. As mulheres sabem. É um pano bem brilhante, assim, que parece espelhado. Parece coisa assim meio de carnaval. Olha aquele olho ali, conhece eles de longe. Então, assim, com diferentes recursos, eles vão trazendo, transferindo imagens, arquivos, etc, né? Aqui, ó, esse que bonitinho. Esse é vídeo de novo. Será que vai? Acho que vai. Esse é do ovo, gente. Ah, não. Gente, não, pera um pouco, segura aí. Segurei. Olha a forma de bolo aí. Aí, esse caso aqui é muito interessante. Essa mãe, ela tem esse filho vivo. Esse menino, ele tem uma doença que eu acho que ninguém conhece, eu pelo menos não conhecia, chama atrofia espinhal.
o que significa que nenhum comando mental dele vai para o corpo. Os médicos chamam essa doença de síndrome da boneca de pano. Por quê? Porque ele não senta, ele não tem nenhum comando para levantar uma mão para falar, nem para engolir. É uma doença que acho que só mesmo uma pessoa, né, uma mãe dessas, para ter força para vivenciar um caso desses. E aí eu peguei acho que foi essa foto aqui, ou era um filminho, não, acho que era um filminho que ela me mandou, isso, eu preciso lembrar. Ela fez um selfie dela com o filho, né? Então vocês vão poder acompanhar eu filmando o filminho e o filminho original. Então vocês vão ver que o menino dá um pouco de risada, né? Assim, e ela tá filmando os dois. E aí, o que foi sensacional, que aqui eu botei a forma de bolo, e saí filmando aquele filminho, e aí apareceu no lugar dela, apareceu o Landel. E na medida em que ela fala, ele também mexe a boca, mas aqui é o Landel e aqui é a mãe. Então vamos lá, agora vai. Deixa eu ficar aqui. Aqui, ó. Até com o negócio da batina aqui. O menino mexe a boca. E o Landel movimenta a boca também. Ele devia estar passando alguma mensagem, provavelmente, porque nada é aleatório, né? Sim. Para a mãe foi assim um alívio muito grande ver tudo isso, porque o menino também gravou com ele, ela gravou com ele dormindo. Esse caso todo está publicado, é um caso à parte, tem mais de 100 páginas, só o caso do Henrico. Ele fala muita coisa do que ele gosta, ele se manifesta. Uma hora a mãe perguntou, filho, ela perguntando enquanto eu estava gravando e ele estava dormindo, ela estava do lado dele. Ela pergunta... Hã? Vivos. Vivos. E eu, né? Nós três vivos. Então, ela perguntou, por exemplo, filho, você gosta de iogurte? E ele responde assim, beba! Muito gracioso, sabe? Depois ele também manifesta quando ela fala do cachorro, sabe? Coisas assim, obviamente simples, mas da casa, e também coisa que ele poderia entender dentro da capacidade mental dele, que a gente, na verdade, mas como ele estava desdobrado, né? É claro que a capacidade dele aumenta muito. Então ele não fala aqui, ele não fala uma palavra, mas falou muita coisa dormindo. Esse aqui nós já vimos? Já? Então voltou? Esse é o do Landel, tá. Soninha fala que tu tá de uma época que não conseguia fotografias do Landel mais novo. Eu acho que ele começou a te mandar fotografia de tudo que era a idade dele. Na verdade a gente não tem na internet fotografia dele jovem, né? O padre Landel, de certo, ele não fazia foto dele jovem e a gente conseguiu? Não, aí eles começaram, eu te mandei a máxima, mais nova que a gente conseguia, mas aí ele começou a te mandar então... Sim, mais novo ainda, né? Mais novo ainda, tipo assim, vocês não têm aqui, mas eu consigo mandar pra ti. É tanto caso que a gente acaba... Tem gente que lembra mais das coisas que eu. Aí, um dia, ele apareceu, aí eu não sei o que eu estava filmando, apareceu este fulano aqui, né? E daí eu falei, mas esse não é o Landel, é um padre, mas não é o Landel. Daí procura, daí encontrei que o primeiro cara que gravou dentro do Vaticano, os primeiros registros por gravadora, assim, que nem era gravador na época, era um negócio de arame lá, frágil pra caramba, foi o padre Agostino Gemelli, que provavelmente está com o padre Landel e continua padre. Isso aqui é outra coisa interessante, eles continuam padre. Continuam amigos. São amigos, claro. Mas é interessante, porque, digamos, ele não mudou, deixou de ser padre porque faleceu, né? Ou também pode ser que ele assuma a identidade de padre pra gente identificar aqui na Terra. Também. Mas, olha, daí eu fiz essa comparação. Não consegui foto dele mais novo, do padre Gemelli, mas dá para perceber, ó, o baita orelhão, né? O nariz,
olho claro. Então eu falei, o Lando eu trouxe um amigo, né? Deixa eu mudar para cá. Aparições de extraterrestres e ultraterrestres. Esse caso aqui, eu estava filmando essa pessoa que estava em casa, a Edna. A Verinha conhece todos, a Cristina também, né, Cris? Cris também me conhece tudo. E aí ela de repente vira esse humanoide. Eles têm olho muito claro, orelha pontuda e são muito bonitos. Uma boca perfeita, assim. A gente tem muitas moças humanoides e elas são muito bonitas. No lugar da Edna. Foi uma transfiguração, ou seja, eu estava filmando a Edna e entrou isto aqui. Esse é o querido da Verinha. Agora, esse aqui é o chefe dos chefes, né? A chefia. Ele lembra muito um egípcio, né? Na verdade, e talvez até tenha estado por lá. Ele se identifica como ultraterrestre. Junto com a Soninha, essa é a história. E aqui, daí tem as histórias que a Verinha sabe, mas que hoje não dá tempo para contar. A aparição do Narisha. Soninha fala que foi a partir do aparecimento dele que foi um salto, assim como agora com o Terra. Ah, sim, é verdade. Perguntou do Cabeção e ele disse o meu nome. Eu nem conto essa história. Gente, isso aqui foi um fenômeno fantástico. Isso aqui tem 1 mês e meio, mais ou menos. Eu vou ter que explicar porque é meio complicado assim para identificar os negócios. Isso aqui vocês estão vendo um cabeção, né? Isso aqui tem altura... aqui é o seguinte. Eu estava filmando com 2 filmadoras. A webcam que estava de frente para mim, do que estava do computador, e eu estava com o celular na mão. Então, estávamos os dois, a câmera para mim e eu aqui para a câmera. Aí, do nada, começou a aparecer luz, assim, tipo flashes, no meu monitor. Eu continuei filmando, eu olhava para trás e falava, de onde que vem, né? Eu continuei filmando, não parei. E o negócio aparecia e varria a tela, assim, com luz. Eu fui filmando. Depois, quando eu vi o que foi gravado pela webcam, que ela estava me gravando com o celular, e aí que eu descobri o que eles tinham feito. Eles tinham, lançado algum tipo, transferido alguma luz para cá, e do meu lado, eles materializaram diversas coisas. Ou seja, digamos, a webcam está aqui, eu estou filmando aqui com o celular, tá? Eles materializaram aqui do meu lado, com essa luz, provavelmente, porque eu só via a luz, o troço veio para cá e se materializou em algumas coisas, inclusive esse cabeção aqui. Então, agora vocês podem ver aqui, isso aqui sou eu, e isso aqui é o meu celular. Eu estou assim, nesse momento eu estava bem inclinada, que era para pegar, né, tudo que está acontecendo. Aqui é o meu braço e aqui é a manga, e aí do meu lado apareceu esse negócio e mais um hominho que se movimentava na gravação, no filme. Ele se movimenta, isso aqui se materializou do meu lado depois que apareceram essas luzes várias vezes. Esse fenômeno só aconteceu uma vez, faz 1 mês e meio mais ou menos, não se repetiu novamente. Mas apareceu esse cabeção aqui, que obviamente mostra, né, a origem das coisas. Aqui temos mais um aqui no plástico bolha. E aqui observem a questão da tridimensionalidade que eles tentam já ir trazendo para o nosso lado. A diferença já de tipologia, né? Bem diferente. Eles olham muito, mas vocês notam que é diferente, por exemplo, daquele humanoide que a gente viu agora há pouco, né? Então são diversas raças que de certo contribuem para o fenômeno, né? Aqui nós temos mais um vídeo na aparição desse rapaz aqui. Você vai? O chuvisco. E nada aí, só luz. Só luz. E aí plástico bolha. Sem plástico bolha, nada. Daí eu vou congelando, que é para poder ver, né? Que senão é muito rápido.
Uma coisa que é típica, todas as vezes eles aparecem sorrindo. Ou seja, é uma coisa que eles têm noção de que para nós sorrir é uma coisa simpática. Eles não aparecem sérios, eles sempre estão sorrindo. Né? Eles têm noção, quer dizer, conhecem bem a gente, né? Bom, então vamos para frente. Esse aqui é recente. Esse aqui é novo. Falta um pedaço, né? Dá para notar que, mas é um tipo também bem diferente. E ó, esse fulano que apareceu do meu lado também, isso aqui é uma espécie de um plástico bolha. Eu pus na minha frente e saí me filmando e apareceu esse negócio aqui. Agora, essa questão aqui que eu fico pensando que o Tesla, quem conhece a história dele sabe que ele era muito cheio de manias, ele era muito estranho, para dizer o mínimo, né? Fora assim, ele tinha toque, ele tinha um monte de coisa e uma genialidade absurda, né? É contado na biografia dele que ele construía mentalmente um aparelho e daí ele, se precisava, ele já trocava a peça. Daí quando ele terminou, pode construir porque estava pronto e perfeito. Então ele tinha assim uma capacidade, ele falava não sei quantas línguas, era um cara assim com uma inteligência anormal. Então eu suponho que ele seja um ultraterrestre que veio para alavancar o conhecimento humano, porque foi graças a ele que depois muitas coisas, hoje, por exemplo, se hoje em dia a gente tem o CD, se a gente tem um monte de tecnologia, foi graças a ele que plantou e depois acabaram aperfeiçoando em algumas coisas, tá? Ele era germofóbico, ele não dava mão para ninguém, sabe, ele tinha medo, né, de pegar... ele nunca casou, exato. Ele dormia em média 2 horas por noite e no final da vida ele passou a ter uma dieta de leite e mel, né? Então eu estou comentando isso para dizer que ele era um pouco esquisito, né? Ele dizia que ele recebia sinais de Marte, ele conversava com um pombo, ele tinha horror a pérolas, enfim, ele era, digamos... Pérolas tinha que matar a ostra. Na verdade eu nunca entendi. Sim, porque ele gostava dos animais, então porque pérola tem que matar. Sim, é verdade. Eu nunca... Imagina se ele se alimentava só de leite e mel, era uma violência. Bom, mas por outro lado, ele deixou 300 patentes de inventos, né, dentro da área de eletromagnetismo e engenharia. Ele contribuiu para a robótica, o controle remoto, o radar, a ciência computacional, telefones celulares, internet e drones. Isso só para dizer um pouquinho, né, do que ele fez. Agora, ele tinha uma obsessão por se comunicar com outros planetas. Ele falava isso muito e isso, na verdade, denegriu muito, porque ele era um cientista e ele falar que ele queria falar e que ele ouvia comunicação de Marte, nossa, era a morte, né? Então ele era muito mal visto. Máquina do tempo. Ele também teve o lance de ter visto, né, o passado, o presente e o futuro. Ele tem uma frase que diz o seguinte: eu sacrificaria de bom grado todas as minhas outras conquistas para alcançar o sonho da comunicação com os extraterrestres, né? Então, eu acho que por tudo isso, eu cheguei à conclusão de que ele era ele mesmo, né? O próprio extraterrestre. Sonia, e fala antes disso da preocupação que ele tinha com o meio ambiente, né? Porque ele queria energia livre e o Thomas Edison era grande. Exatamente, ele tinha uma preocupação enorme com a questão do meio ambiente, questão social, ele queria fazer energia gratuita para todo mundo e tal. Ou seja, na verdade, para mim, eu deduzi que ele poderia ser o Narisha. Daí, um dia eu perguntei, né? E aí nós temos mais uma... Aqui, olha, observem que ele apareceu deste jeito. Observem a orelha, e é muito curioso porque é numa posição parecida com a que ele tem, que é uma foto bem conhecida. Agora aqui, observem em comparação, que é interessante porque essa imagem que vocês vão ver aqui do Narisha, essa imagem tem 5 anos. E é curioso que todos eles aparecem na mesma posição, como se ele previsse que um dia eu iria perguntar.
se ele por acaso seria o Narisha, né? Na verdade, ele assumiu a coordenação das transmissões e está em direto contato com o comando. De repente o comando é ele próprio, né? Mas enfim. Mas... Também pode ser um outro tipo de extraterrestre também. Também. Aqui, agora a gente vai falar das vozes. Eu tenho, esse aqui por acaso eu trouxe em inglês porque é recente, porque falava do Tesla sobre isso que a gente está falando. Mas aqui está embaixo a tradução. Eu pergunto para ele, para o Tesla, na gravação, Mr. Tesla, are you also Mr. Narisha? Ou seja, Sr. Tesla, o senhor é também o Sr. Narisha? Ele, antes de eu perguntar, ele fala, oh, no, never. Ou seja, ele nega. Mas não me convenceu. Eu ainda... Pode ser uma outra, Soninha. Deixa eu preencher. Eu insisto que eu ainda que eu acho. Você toca aí? Vamos lá. Ele fala primeiro que eu. Mr. Tesla, are you also Mr. Narisha? Oh, never. Ter consciência lá do Pedro, isso. Ele nega, mas eu... Fala, Soninha, que ele responde antes de tu perguntar e Assim, ele tá te respondendo, já sabia o que na verdade, isso é questão do domínio que eles têm do tempo, né? Isso é uma coisa muito comum. Pera, não, vai você. Mr. Tesla, Pode ir. Aqui agora a voz do Landel. querido. O Landel falando, agora em português, né? Menina, você vai falar e a voz ouvirá. Toca, por favor. O primeiro. Essa gravação não é recente, por isso ela não tem a qualidade das novas. Agora, aí vai você, Marcos. Essa aqui. rejuvenescido. Ok. Vai você, Marques. Não, a próxima. Oi, doutor Daniel. Eu gostei muito da sua transimagem, viu? Isso. Eu arranjei um assistente, mas o assistente não me ajuda aqui. Daí eu falo, doutor Lando, vocês podem acompanhar os acontecimentos na Terra? Daí ele fala, Terra, direto na tela. Doutor Lando, vocês podem acompanhar os acontecimentos na Terra? Na verdade, é claro que a gente nesses anos todos percebe que eles têm lá uns telões e eles acompanham as principais sedes no mundo, porque eles precisam saber se precisam segurar algum louco, né? De repente, né, que nem na Coreia do Norte deve ter várias câmeras antes que o cara aperte um botão, o Trump também, né? De repente. Soninha, diz que tu acha que eles não estão te respondendo de uma cidade etérica, provavelmente eles estão numa estação intermediária entre o nosso plano e o Não, Verinha, é mais complicado que isso, é melhor a gente nem entrar, porque eu acho que eles não estão nem aqui. Tu falou com os falecidos, não é assim que vai falar com o fulano, tem que buscar o fulano. Ah, não, falecido. Os falecidos. Sim, os falecidos sim, eles buscam. Uma estação próxima assim, de nós, uma estação. Eu não diria assim próxima, eu diria assim que é algum lugar que a gente não faz ideia onde é. Mas que não é uma cidade localizada etérica, eles estão entre a cidade etérica deles, onde eles moram, enfim, a dimensão, e nós. Eu acho que provavelmente essa estação fica, não sei onde, e eles vêm, buscam os falecidos, quando é falecido, levam, ou vivo, levam para lá, a pessoa se comunica e tal. Ou eles já estão lá, né, os coordenadores. Isso. Agora eu vou. Aqui, daí eu pergunto assim, Dr. Landel, quando o senhor era vivo, o senhor parece que tinha vários dons mediúnicos e acho que era seu desejo mostrar que isso era uma realidade. Podemos dizer que isso é certo? Daí ele fala, ela acertou, terei glória. Ou seja, eu entendo, peraí, meu assistente. O senhor parece que Para aí, vários dons mediúnicos. deixa eu explicar. E acho que era seu desejo.
Então é assim, o que eu acho que ele está querendo dizer é que ele, quando esteve aqui, ele não, digamos, não teve glória, né? Ao contrário, foi crucificado. Mas eu acho que ele diz que agora ele, né, com tudo que ele está dispondo hoje em dia e mais a genialidade dele, agora sim ele vai ter glória. Sim, ele teve que escolher entre a igreja e a ciência. É. Né? Ele resolve ficar então pelo Quando trabalho. o senhor era vivo, o senhor parece que tinha vários dons mediúnicos e acho que era seu desejo mostrar que isso era uma realidade. Podemos dizer que isto é certo? Diga-se que essas gravações foram feitas com o ruído de fundo que o Daniel fez para mim. Né, Daniel? É verdade. Ah, não, vamos mais um aqui. O senhor parece... Aí, segurei. Ainda com ele, Dr. Orlando, o senhor está usando a Estação Sul. Daí ele fala, gratidão, grava aqui muitos testes. Dr. Lander, o senhor está usando agora a Estação Sul? Então, vocês veem que lá do outro lado, a turma também sofre, não é moleza, né? Quer dizer, eles têm que inventar, eles têm que testar, eles têm que contar conosco, né? Então, é um avanço lento, né? Não, mais um aqui. Já foi. Agora, perguntando em português, pergunto para o senhor alemão, que é o Dr. Haldive. Vocês estarão gravando as apresentações que eu estava indo para Boston e Orlando. E daqui ele fala, daqui tem teste. Ou seja, na verdade eles acompanham tudo, eles gravam para eles, né, para aprenderem, para, enfim, para se aprimorarem, né? Então vai. Soninha, chegou a gravar. Como é que é esse aqui? Vocês estarão gravando as apresentações de Boston e de Orlando? Ou seja, eles também estudam junto conosco, né? Vocês estarão gravando a conexão com a estação Vai, norte para aí. pronta? Isso foi um pouco antes de saber se já estava pronto, né? A Estação Norte, isso faz uns 2 anos. E aí ele fala, professor, ele se refere ao Tesla. Professor, aqui está. Não está louca. Por quê? Porque nesse período, quando eu soube que o Tesla tinha sido dado o nome dele, eu falei, gente, que Tesla é esse? O Nicholas? Não é possível. Imagina, né? Um gênio daqueles aí vai fazer contato comigo? Não pode ser, né? Daí eu fiquei nessa dúvida. Por isso que ele falou que eu não estava louca. Ou seja, o professor é o Tesla mesmo. Vamos lá. Senhor Alemão, a conexão com a estação norte está pronta? Ele fala com o sotaque. Agora já estamos quase encerrando aqui. Então, uma das coisas que o Tesla previu foi justamente a comunicação interplanetária, ou seja, na verdade fazer o que nós estamos fazendo agora, né, que é conversar com o outro lado, mas isso foi previsto por ele em 1931. Então ele disse, essa comunicação, ou seja, com os extraterrestres, produzirá... Pera, deixa eu voltar. Não, mais um, peraí, segura aí. Então ele fala, essa comunicação produzirá um efeito mágico sobre a humanidade e formará a base de uma fraternidade universal que durará tanto quanto a própria humanidade. Eu não sei se ele foi muito otimista ou se foi realista, né? Porque até agora está meio difícil dessa fraternidade universal, mas
Enfim. Soninha, tu gravou como é que ia ser aqui? Não deu tempo, né? Medo de saber. Mas eles sabem, imagina. Ah, faltou. Acabou. É que eu ia mostrar não faltou o último slide aí do endereço do IPAT? Tem aí? Veja se acha aí. Então acabou. O meu assistente está procurando o último slide. Achou? Não tem então. Acho que gente, tá aqui, puxa vida, é mesmo, ó. Tá aqui, ó. É isso mesmo. Aqui, mais um. Se eu puser aqui, pronto, aqui, ó. Esse, ó. Se alguém quiser mais informação sobre o nosso trabalho, www.ipato.org.